Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Conheça diferentes ações da UFSCar sobre a Covid-19. Todas essas iniciativas estão detalhadas no portal da UFSCar. Pesquisadores da UFSCar Campus Sorocaba desenvolvem sensores que detectam doenças do sistema nervoso central ainda em estágios iniciais. Se esse sensor que a gente está fazendo realmente conseguir ser desenvolvido em laboratório, que é o que a gente faz, ele é muito mais barato. O UFSCar divulga edital do processo seletivo para ingresso de refugiados em 2021 nos cursos de graduação. O UFSCar Notícia está no ar. Servidores da UFSCar têm atuado de várias formas para ajudar a combater o novo coronavírus. Sobre isso, eu conversei com o diretor da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar. João Juste trouxe mais detalhes para a gente. As aulas na Universidade Federal de São Carlos estão suspensas por causa dessa pandemia mundial, mas tem muito trabalho sendo feito na universidade, né? Muitos servidores estão colocando literalmente a mão na massa para ajudar no combate à Covid-19. Sobre isso eu converso agora com o João Juste. João, muito obrigada pela sua participação aqui na TV UFSCar. Olá, Kelly, uma satisfação conversar com você neste momento em que a conjuntura mundial nos obriga a permanecer distantes fisicamente, mas é uma satisfação conversar online com você, com os telespectadores, né? Quem nos assiste pela TV UFSCar, e conversar um pouco com todo mundo a respeito do bonito trabalho que toda a comunidade da UFSCar vem realizando desde o começo desta pandemia. João, a gente viu logo no começo, né, da quarentena a corrida por álcool gel e como faltou álcool gel em todos os lugares, né? E uma das ações é justamente no sentido de fabricar álcool gel. Realmente, Kelly, tanto aqui em São Carlos, quanto em Araras e em Sorocaba, nós temos várias equipes de pesquisadores atuando em seus laboratórios para a fabricação tanto do álcool glicerinado quanto do álcool gel 70%, que é o mais indicado aí na descontaminação e no combate ao novo coronavírus. Aqui em São Carlos, por exemplo, um dos projetos de produção de álcool é intitulado Ciência pela Vida. É uma iniciativa do Departamento de Química em parceria com o Departamento de Gestão de Resíduos, vinculado à Secretaria-Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Só este projeto tem uma produção, uma capacidade de produção diária de 200 litros de álcool. Já foram feitas doações à Santa Casa de São Carlos, ao Hospital Universitário da própria UFSCar e as unidades básicas de saúde de São Carlos têm recebido as doações deste montante de álcool glicerinado, álcool gel 70%, produzido aqui em São Carlos por essa iniciativa, o Ciência pela Vida, e por outras iniciativas. Nos campi de Araras e Sorocaba, também laboratórios trabalham na produção de álcool e na doação de toda essa produção para os hospitais das cidades onde a universidade está alocada. Hospitais de São Carlos e também da região receberam uma outra doação importante da UFSCar, né, que foram as máscaras de proteção facial para os profissionais da saúde. Justamente, mais uma iniciativa importante de toda a comunidade de docentes, técnico-administrativos e estudantes da UFSCar é a produção das máscaras, né, do tipo Face Shield, que são utilizadas principalmente pelos profissionais da saúde, aí que estão na linha de frente do combate a esta pandemia. Nos campi também de Araras, Sorocaba e aqui em São Carlos, já foram produzidas cerca de 1.000 máscaras, que são doadas e destinadas, a exemplo do álcool, né, ao hospital universitário e às unidades de atendimento à saúde, os hospitais municipais, as santas casas municipais de São Carlos, Sorocaba, Araras e das cidades
da região. Descalvado, Porto Ferreira, Matão, Pitangueira, são cidades cujas unidades de saúde já receberam máscaras produzidas pela comunidade universitária da UFSCar. João, eu queria que você comentasse também sobre uma nova plataforma, né, que está sendo disponibilizada. Essa é realmente mais uma iniciativa muito interessante, Kelly. Surgiu de um estudante de mestrado lá do programa de pós-graduação em Ciência da Computação do campus Sorocaba. Uma plataforma online que está reunindo pesquisadores e pessoas interessadas em compartilhar conhecimento para a produção de equipamentos de proteção individual a baixo custo, esses equipamentos que são tão necessários, né, no combate aí ao novo coronavírus. E essa plataforma hoje já reúne mais de 1.000 voluntários do Brasil, da China, dos Estados Unidos e de outros países que estão pensando em conjunto formas de produzir respiradores artificiais e equipamentos de proteção individual de uma maneira mais fácil, mais ágil e a baixo custo. Essa plataforma, ela é chamada de respirador hacker. Inclusive, a partir do conhecimento compartilhado nessa plataforma, já foram produzidos equipamentos e doados aí às prefeituras da região de Sorocaba. Bacana, é a união realmente fazendo a força, fazendo a diferença. Tem também um simulador, João? O simulador, Kelly, ele é uma iniciativa de um coletivo chamado Favelas contra o Coronavírus e que tem a participação de pesquisadores da UFSCar, dessa vez do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade do campus aqui em São Carlos. Este coletivo aí que reúne pesquisadores de várias instituições, como eu disse, inclusive da nossa UFSCar, ele criou um simulador que nos ajuda, o que ajuda os órgãos públicos a avaliarem a efetividade das medidas de combate ao coronavírus nas favelas e como essas medidas têm sido eficientes ou não para ir cuidar da população e das pessoas que vivem nas favelas do Brasil. Informações sobre esse simulador também pelo portal da UFSCar, Kelly. E ação também em direção à saúde mental, né? Tem várias ações. Muitas equipes de pesquisadores desenvolveram guias em diversas frentes para ajudar as pessoas que estão vivendo este contexto de isolamento social a justamente viverem melhor. Então, nós tivemos, por exemplo, como você disse, a produção, a elaboração de um guia com instruções e orientações para a gente cuidar da nossa saúde mental. Há muita ansiedade, há muito medo, há muita insegurança neste momento em que a gente está vivendo. Então, o que faz a nossa comunidade de pesquisadores? Elabora um guia com instruções, com sugestões, para que a gente possa cuidar bem do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e nos manter otimistas e saudáveis neste momento de isolamento social. Na mesma direção, há um guia que foi elaborado para a gente cuidar de maneira especial da saúde dos nossos idosos, que a gente sabe que faz parte do grupo de risco, né? Que são os maiores afetados, os mais afetados e que correm maior risco ao serem contaminados pelo coronavírus. Então, uma cartilha aí para pensar na saúde e no cuidado dos nossos idosos. Também, um outro grupo que merece uma atenção especial neste contexto são os autistas, né? Então, a nossa comunidade, um grupo de pesquisadores da UFSCar, também produziu uma cartilha pensando no cuidado de crianças e adolescentes autistas neste contexto de isolamento social. Também um outro guia pensando em crianças com deficiências motoras,
né, nessa necessidade de ficar em casa e de ser cuidado em casa, que não pode frequentar as entidades que as recebem normalmente. Então, uma outra cartilha, um outro guia, pensando e cuidando especificamente das crianças e dos adolescentes com deficiências motoras. João, eu agradeço pelas informações, eu acho muito importante a gente mostrar para a sociedade esse trabalho da UFSCar para o combate, né, da Covid-19. Eu agradeço muito realmente a sua participação. Exatamente, Kelly. Eu que agradeço o espaço. Eu quero dizer que todas essas iniciativas que eu citei aqui nessa nossa conversa e muitas outras, elas estão detalhadas no portal da UFSCar, num trabalho em parceria da equipe da Coordenadoria de Comunicação Social e da equipe da Assessoria de Comunicação da Reitoria da Universidade. Então, todas essas iniciativas estão lá no nosso portal, descritas e detalhadas para todo mundo que quiser conhecer e participar, porque muitas delas dependem de doações e da participação também da sociedade civil. Este é um momento de união, de estarmos juntos, mesmo à distância, para combater e para vencer esta pandemia. Agradeço mais uma vez o espaço. E o portal da UFSCar é o www.ufscar.br, onde as informações estão lá completinhas para vocês. A UFSCar divulgou o edital para ingresso de pessoas refugiadas nos cursos de graduação presenciais em 2021. São 65 vagas, uma em cada curso da universidade nos 4 campi: São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Para participar, a pessoa precisa comprovar o estágio de refúgio no Brasil e também ter feito o Enem nos últimos 5 anos. Para ter mais informações, é só acessar o site ingresso.ufscar.br e as inscrições seguem até o dia 11 de setembro. Agora nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, uma inovação que permite identificar a esclerose múltipla ainda nos estágios iniciais. A gente poderia aplicar um exame de rotina, por exemplo, um exame de sangue, e antes do paciente apresentar os sintomas, a gente conseguiria detectar com os nossos sensores. Os pesquisadores da UFSCar Campus Sorocaba também trabalham com sensores para diagnóstico de outras doenças do sistema nervoso central. Os detalhes logo depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Pesquisadores da UFSCar Campus Sorocaba desenvolveram sensores capazes de identificar biomarcadores de doenças do sistema central, como a esclerose múltipla, em estágios iniciais. Eu conversei com os pesquisadores. Os pesquisadores criaram um biomarcador de esclerose múltipla que detecta a doença em estágio inicial e também uma outra doença ligada ao sistema nervoso. Sobre isso a gente conversa agora com o professor do Departamento de Física, Química e Matemática da UFSCar Campus Sorocaba, o professor Fábio Leite, e também com a doutora em Ciências, Ariana Moraes, e a Kemi Riga, doutoranda em Ciências na USP, em São Paulo. Eu agradeço muito a participação de vocês três aqui na TV UFSCar. Obrigado, Kelly, pelo convite da entrevista. A gente é do grupo aqui de Sorocaba, né, do Laboratório de Nanoneurobiofísica, um grupo montado já faz uns 10 anos, e a gente estuda essas doenças do sistema nervoso central, né? Em especial essas doenças desmilinizantes. E essas doenças, elas atacam uma parte importante dos neurônios, né, professor? Sim, sim. O que é uma doença desmilinizante? Depois as minhas vão explicar com mais detalhe. A gente estuda doenças do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? É o encéfalo, toda essa parte aqui do crânio, mais a medula espinhal, que é aqui atrás, né? Essa medula que fica aqui atrás da coluna vertebral. E no caso dessas duas doenças, uma acomete mais, que é a esclerose múltipla, acomete mais as fibras nervosas do cérebro, em especial, e a neuromielite óptica, ela acomete as células do nervo óptico e da medula espinhal também, tá? Então existe uma diferença aí, a forma como elas agem são muito parecidas, mas as regiões são distintas. Inclusive, os sintomas delas também são diferentes. Por isso que existe essa necessidade de você diferenciar as duas doenças, certo? Tanto a esclerose múltipla quanto a neuromielite óptica. E aí vocês criaram, então, 2 tipos de nanobiosensor.
Isso. Eu vou apresentar aqui, no caso da Kemi Riga, que é a nossa doutoranda, ela vem desenvolvendo um sensor usando nanopartículas. E ela vai explicar para quem está assistindo o que seria esclerose múltipla, porque é o que a gente está tentando detectar aqui. Ela até trouxe um exemplo de uma célula nervosa. Explica aí, Kemi, vamos lá. Então, a célula nervosa, que são as células que estão no nosso sistema nervoso central, são chamadas de neurônios. Então, esses neurônios são formados por algumas partes importantes, que aqui seria o núcleo, e a parte importante para as doenças neurológicas é essa estrutura aqui em rosa, que é a bainha de mielina. Essas estruturas possuem proteínas, e no caso das doenças neurológicas, o nosso próprio corpo produz anticorpos que vão atacar essas proteínas. Daí o nome da doença ser caracterizada como uma doença autoimune e inflamatória, porque ao reconhecer essas estruturas, o nosso próprio corpo inicia uma resposta autoimune e inflamatória. O que vai acontecer no caso da esclerose múltipla? Ao degradar essas estruturas aqui, a transmissão dos impulsos nervosos, que antes era de maneira saltatória e bem rápida, passa a ser muito lenta. No que esses impulsos se tornam lentos, todos os sintomas da doença começam a se desenvolver, a progredir. Por isso as pessoas começam a ter algumas defasagens cognitivas, ou no caso de uma alteração motora, puxar uma perna, ter dificuldade com coordenação motora. Todos esses sintomas derivam desse ataque a essa estrutura. Agora, com a técnica desenvolvida por vocês, é possível detectar a doença de uma forma precoce, né? Por como isso é possível e qual que é a importância disso? Esses sensores que nós desenvolvemos, tanto de nanopartículas como da microscopia de força atômica, eles incluem uma proteína que está aqui na região da bainha de mielina. Então, seria uma estrutura reconhecedora. Então, se nós pegarmos uma amostra de um paciente que tem a doença, ele vai apresentar os anticorpos que geram a doença. Então, com esses sensores nanotecnológicos, nós conseguimos detectar a presença desses anticorpos de maneira muito sensível. Mesmo que seja numa concentração bem baixa, esses sensores podem detectar a presença deles. E é dessa forma que os nossos sensores apresentam maior sensibilidade em relação às outras técnicas que são utilizadas na clínica hoje em dia. Só complementando, por que então esse ponto importante de detecção no início das doenças, né? Por causa da concentração no organismo mesmo. Os testes laboratoriais, quando o paciente vai no médico hoje, os testes que ele realiza vai até um limite de detecção. Então, a doença já está em progresso. Então, o nosso sensor, porque ele é sensível, a gente poderia aplicar num exame de rotina, por exemplo, um exame de sangue, e antes do paciente apresentar os sintomas, porque ainda não efetivamente começou a atividade da doença no corpo dele, a gente conseguiria detectar com os nossos sensores. Entendeu? Agora, além disso, além dele ser, então, mais eficaz, mais preciso, ele é mais barato? Se esse sensor que a gente está fazendo realmente conseguir ser desenvolvido em laboratório, que é o que a gente faz, ele é muito mais barato. No caso das nanopartículas, então, isso cai assim 10 vezes o custo, 10 vezes no mínimo, o custo de um aparelho de ressonância magnética. Então, essa é a grande vantagem. Além de ser barato, ele é mais rápido também. E complementando com relação às nanopartículas, além de ser bem barata, as nanopartículas de prata, ela dá uma resposta colorimétrica. Então, assim, o pesquisador ou o médico que vai trazer esse diagnóstico não precisa ter conhecimento da técnica, porque ao colocar a amostra do paciente, por ele mudar de cor facilmente, o clínico já vai entender se aquele paciente tem ou não tem aqueles anticorpos. Então, não demanda tanto conhecimento da técnica, por isso se torna simples para ser aplicada na prática clínica mesmo. E com relação à neuromielite óptica, né? Porque a gente está acostumado mais a falar da esclerose múltipla. São doenças que têm sintomas parecidos. As técnicas vão ajudar o profissional da saúde também a diferenciar melhor? Poderia explicar aí? Isso, Kelly. Como a Kim explicou, a célula que é atacada é o neurônio. O mesmo acontece na neuromielite óptica. Os sintomas também são parecidos com a esclerose múltipla, perda de movimento, formigamento nos membros, perda de visão.
Mas existe uma diferença entre essas duas doenças, que a neuromielite óptica, ela tem um progresso mais rápido. O paciente fica incapacitado mais rápido, a doença progride mais rápido. E os primeiros sintomas na neuromielite óptica é perda de visão. Por quê? Porque especificamente os neurônios do nervo óptico que são atacados. Então, por esse mecanismo de ação diferente, embora os sintomas sejam muito parecidos, os medicamentos de tratamento são diferentes. Então, você não pode tratar um paciente de neuromielite óptica com o remédio de esclerose múltipla, senão você agrava e você apressa a doença nesse paciente. O mesmo acontece com a esclerose múltipla. Por isso que a gente está estudando sensores que consigam diferenciar as duas doenças com a mesma técnica, com as mesmas técnicas, né? E o estudo contou com uma parceria importante, né, do Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, com uma parceria com a doutora Doralina Guimarães Brum, e isso é muito importante, né? Soma na pesquisa, né? Para vocês foi fundamental. Cara, eu vou falar uma coisa para você. A participação dos neurocientistas, dos médicos, é importante para uma pesquisa como a nossa, porque não tem como a gente obter essas amostras, até mesmo porque, por exemplo, eu sou físico, certo? Eu posso ter estudado bastante a doença, mas é muito bom e na verdade é essencial e fundamental que tenha um neurocientista junto no grupo. E a Doralina e o Paulo Diniz, que é um neurocientista aqui de Sorocaba, são dois neurologistas que participaram efetivamente de nossa pesquisa, e foi de extrema importância, certo? De extrema importância tanto no fornecimento das amostras dos pacientes, quanto na discussão dos resultados, né? Como neurocientistas mesmo, entendeu? Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo é se, no futuro, esses sensores também poderão ser usados para diagnóstico precoce de outras doenças. Olha, pelo que a gente está vendo aqui, de tudo que a gente está estudando, eu acho que a gente está muito próximo disso, porque essas doenças neurológicas, nenhuma delas tem cura, pelo menos em princípio não tem ainda, e muito menos a gente não se sabe a origem delas. Então, são doenças meio obscuras, né? Uma região que é difícil de estudar, que é o cérebro. Então, no momento que a gente consegue descobrir como elas agem dentro do corpo, o mecanismo de ação delas, se a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir achar uma maneira de curar ou amenizar a dor desses pacientes, né? Bom, os artigos foram publicados, já tem resultados muito importantes, é a ciência, né, ajudando a sociedade como um todo. Para nós da TV UFSCar é um orgulho muito grande poder mostrar resultados como o do trabalho de vocês. Parabéns e mais uma vez obrigada pela participação de vocês. Quero eu que agradeço, eu também preciso agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o CNPq, que bancam todos os nossos projetos, e agradecer ao UFSCar, né? Ao UFSCar que dá todo o apoio e infraestrutura para a gente trabalhar, além de uma empresa que a gente precisa citar, existe uma empresa, Kelly, que ajuda a gente na síntese e na purificação dos antígenos novos, que é a Reabiotec, acho que é esse o nome, né? A Reabiotec, que é uma empresa de Campinas, que faz tudo de graça para a gente, certo? Eles não cobram nada. Esse tipo de aproximação estreita que deveria ter mais aqui no Brasil, senão a pesquisa não anda. E para nós é sempre muito importante mostrar esse tipo de ação, esse tipo de inovação para toda a sociedade. Bom, o UFSCar Notícia de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que a gente sempre espera a sua opinião sobre o programa, então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.